Tive, portanto, que suprimir o saber para dar lugar para a fé. Immanuel Kant. Antes de avançar no vídeo, só lembrando de sempre, isso aqui é um algo pessoal para eu continuar fazendo a produção de conteúdo, voltar a ter a prática. Então, se você curtir, ótimo. Se você não curtir, tudo bem. Então, você não precisa curtir se não achou legal o vídeo, você não precisa comentar se tem algo para acrescentar, não precisa compartilhar esse vídeo para outra pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo também. E, é claro, não precisa se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora, sobre a frase, voltando lá, a frase de Immanuel Kant é um trecho do livro A Crítica Pura da Razão, do Immanuel Kant, e ele fala essa parte aí, mas ele fala em todas as outras questões, não só da fé, mas da moral, da razão. Ele, no livro em geral, ele fala sobre o ser humano ele ter um limite para algumas coisas, e ele burla o limite sempre que ele é afrontado, tá? Então, a lógica pura da razão, no livro A Lógica Pura da Razão, o que deixa muito claro é que não ir para a questão do dicionário, né? Porque a questão do dicionário, para ter fé, tem que ser em algo não tangível. Então, a fé é em algo que não pode se comprovar, a partir da hora que se comprova, ele vira lógico. Mas ele fala sobre a fé das coisas só existirem até o ponto de elas conseguirem ser comprovadas. E eu nem vou falar agora da parte da religião, tá? Vamos tentar pular essa parte, sendo que ele fala bastante dessa parte no livro, mas vamos tentar sair dessa parte da religião, mas em fé nas coisas em geral, no poder das coisas. Em ter fé que algo é forte, ter fé que vai ganhar na Mega Sena, ter fé mais vamos falar, não diria fúteis, mas cotidianas, corriqueiras. E esse limite da fé, ele sempre termina quando entra a lógica. É claro que, falando logicamente, para a pessoa ganhar na Mega Sena, a chance dela, a chance dela é probabilidade. Então, a probabilidade dela ganhar é baixíssima. Ela tem a questão de escolha de ganhar ou não 50%. Então, ela ganhar ou não é uma possibilidade de 50%. Ou ela pode ganhar ou ela pode não ganhar. Possibilidade. Probabilidade é o quanto que essa possibilidade pode ser real ou não pode ser real. Então, a probabilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena, ela é muito baixa. Agora, voltando para a questão de Kant, ele falava muito sobre a fé, na maioria das vezes, tem que suprimir o saber para ter fé. E vamos usar esse exemplo da Mega Sena. Se você é uma pessoa que tem a total inteligência e entendimento de como funciona uma loteria, de quais são as probabilidades, você dificilmente vai ter fé que vai ganhar na loteria, porque a probabilidade é muito baixa. Então, para esse caso, você tem que ser ignorante, no sentido literal da palavra, de não ter entendimento sobre algo, ou para ter fé que você vai ganhar na loteria, você tem que suprimir o saber para dar lugar para a fé. Porque se você sabe de toda a probabilidade, quase é impossível você ganhar na loteria, e mesmo assim você acha que vai ganhar na loteria numa questão de tipo, não vou mais trabalhar amanhã porque vou ganhar na loteria, isso você tem que suprimir o seu saber, você tem que tornar um ignorante consciente para ir ter o lugar de fé, tá? Eu não vou falar sobre a religião, mas a religião funciona muito similar a religião funciona assim, na verdade. A pessoa tem que ou suprimir o saber, sendo que ela já sabe que aquilo realmente não é real, ou ela tem que ser ignorante no sentido literal da palavra, de não ter conhecimento sobre ela. Mas eu não quero muito falar sobre a religião hoje, falar mais sobre a questão de Cristo. Então, para quem sempre que chega num limite, tanto que ele não fala só da fé ali, tá? Ele pegou vários trechos. Sempre que chega num limite, o ser humano, ele faz duas coisas. Ele altera a sua fé, moralidade, ética, seja o que for. Para ele era uma questão de sobrevivência, e eu entendi mais que era
uma questão de... Eu não consigo explicar exatamente como eu vou definir para não ser tão babaca assim, mas é mais de conveniência do que de sobrevivência. Então, por exemplo, tem um outro trecho que eu não vou conseguir me lembrar a citação exata, mas era do tipo, um exemplo, tá? Era do tipo assim, se a pessoa ela tinha a moral e ética dela de que ela não poderia roubar, que ela não deveria roubar, que roubar é errado, mas ela tá passando muita fome, ela acharia conveniente, ela acharia que seria tudo bem, já botei a minha indução da situação, tá? Ela acharia que tudo bem preferir os princípios, éticos e moral dela para roubar, para comer, já que ela estava com muita fome. Então, na hora que ela chega num limite, a moralidade e a ética que ela instituiu para ela mesma foi vencida por ela mesma. Ele fala muito sobre uma coisa que o Joel J fala muito, né? Que ele comprimiu mais ou menos um trecho que é do no meio do livro, que é sobre as pessoas perderem para elas mesmas. O Joel J ele sintetizou bem tudo, que ele fala com palavras um pouco mais difíceis, pelo menos para mim, que não tem um vocabulário riquíssimo e também não da época. Ele fala sobre as pessoas traçarem metas, limites e coisas que é só para ela, por ela e para ela. E mesmo assim, chega em um certo momento em que ela perde para a própria razão dela. Ou seja, é o que o Joel mesmo traduz. Se você falou que vai ficar uma semana sem comer batata frita e você vai lá e come, você está perdendo para você mesmo. Você vai empatar com quem? Porque não é uma questão que alguém falou assim, você tem que ficar uma semana sem comer batata frita. Não, você disse que ia ficar uma semana sem comer batata frita. A resposta era com você, a proposta era de você, para você, e nem você que escolheu a sua meta, de acordo com o que você queria, consegue vencer essa meta. Então, ele, claro que não deve ser só dessa parte aí, mas como eu só que lê muito, sintetizou muito e Emmanuel que a gente fala, só que não é muito mais rebuscada sobre essa questão, que as pessoas terem o próprio, não alcançarem o próprio limite da razão e elas mesmas se auto-sabotarem. Ou seja, tem pessoas que já começam fazendo coisas ou traçando metas, sabendo que elas não vão alcançar aquelas metas e que em um certo ponto elas vão desistir daquelas metas, elas vão desistir de alguns princípios e vai se acabar. Mas era mais ou menos isso, hoje é um videozinho curtinho. Eu ia gravar amanhã, mas amanhã quero dizer uma coisa, então eu tenho que acordar mais cedo ainda. Geralmente eu acordo mais ou menos 50 minutos antes do que a gente sempre acorda para poder fazer o meu cardio, tomar banho e ir tranquilo para a clínica. Então amanhã a gente vai ter que sair muito mais cedo, tem um compromisso bem cedo. Então, para não correr o risco de também não conseguir gravar, já vou gravando hoje. E aproveitando, era isso. E uma outra pergunta, indagação que eu sempre deixo no final é quantas vezes você esteve muito perto do seu limite ético, moral, religioso, de inteligência, de qualquer coisa, e você teve que suprimir a sua ciência do saber, suprimir a sua razão, suprimir a sua ética e moral por uma questão de sobrevivência ou de conveniência.